gostou desse alvoroço pra cima do assunto, o Zé Felipe foi até seus stories mandar um recado para o Felipe Neto. Vamos ver o que ele disse, roda aí. Coisa que eu vou falar é o que o Felipe Neto falou hoje. Esses artistas sertanejos ficam fazendo livezinha, bebendo cachaça. Primeira coisa, livezinha é a puta que te pariu, meu. Nossa! Velho. Segunda coisa, a cachaça que nós bebe nas lives, nós não tá pedindo pra você pagar. Nossa, mano. E terceira coisa, artista popular que canta forró, que canta sertanejo, tem certeza que doou muito mais e contribuiu muito mais com álcool em gel, com caralho de asa pra essa pandemia que você. Então lava a boca. Em seus stories, o youtuber aproveitou para falar um pouco sobre este assunto. Vamos ver o que ele disse. Roda aí. Beleza, agora que eu falei de algo que realmente importa e que eu acho que quase nenhum desses Instagrams de fofoca repercutiu até hoje, eu acho que a gente pode falar sobre o assunto em questão, que é inútil e desnecessário. Alguma pessoa inescrupulosa, completamente sem vergonha na cara, decidiu cortar um trecho de uma live que eu participei há uma semana. Ou seja, essa pessoa inescrupulosa, ela fez o favor de mostrar a verdade do quão hipócrita esse sujeito é. Tenso, hein? Eu fiquei 2h30 nessa live, falando. Basicamente era pessoas perguntando e eu falando. Então das 2h30 foram 2 horas provavelmente eu falando sem parar. E aí... O que por si só já é uma tortura, né? Uma pessoa sem absolutamente nenhum caráter corta um trecho de 20 segundos manipulando o que eu falei. Que é pra fomentar o ódio, pra fazer as pessoas acharem que eu falei uma coisa que não tem nada a ver com o assunto do que eu tava discutindo. E nesse caso jogar os sertanejos contra mim. A live tem 30 mil views, então eu garanto que esses sertanejos não viram a live. Ela era com juristas e era uma live específica para um nicho adulto do meio judiciário. Dentro dessa live, o professor Silvio de Almeida, que é um gênio, perguntou o que eu pensava sobre o papel dos comunicadores no meio desse fascismo que a gente está enfrentando e dessa loucura toda que a gente está vivendo. Ele perguntou isso. Fascismo, tradução, tá? Bolsonaro. E ali eu comecei um discurso de resposta que durou pelo menos uns 10 minutos, não sei precisar, onde eu falei sobre vários temas. Dentre eles, o tema que eu venho falando há 1 ano e meio. Não é novidade para ninguém. Eu venho falando sobre quem se silencia. Dentro do embate que a gente está fazendo contra esse regime fascista e genocida, existem muitos artistas em silêncio, o que não é mais aceitável. Então, mas espera um pouco, não é mais aceitável para quem? Para você? Ou para os fãs que pagam o salário e apoiam esses influenciadores e cantores? Eu queria entender isso. E outra, mesmo que eles paguem e apoiem, eles não têm o direito de se meter na vida e na escolha pessoal de cada um. E aí, Felipe Neto? É inadmissível para quem? Hã? E eu só repeti isso que eu já venho falando há muito tempo. Dentro desse discurso, eu fiz uma provocação aos sertanejos, justamente por ser uma classe artística onde muitos dos mais famosos não se pronunciam a respeito do governo. Né? Nada, absolutamente nada. Com o governo matando milhares de pessoas. Eu não queria criticar live nenhuma, eu não falei mas criticou. especificamente sobre o trabalho de ninguém. Falou sim. Só que o cara que cortou o trecho foi esperto. Ele pegou só o fim do discurso. E parece, quando você assiste o trecho cortado, parece que eu tô criticando os sertanejos por fazerem live na pandemia. Os fins não justificam os meios, Felipe Neto. Brincadeira, no seu caso justifica sim, porque, cara, tu é muito hipócrita, irmão. Não tinha nada a ver com o que eu tava falando, com o assunto, com a live, nada a ver. Tem gente morrendo e a única preocupação é livezinha enchendo a cara? É isso mesmo? Conclusão. Os blogueiras, seja lá como se definem, de fofoca, pegam o trecho descontextualizado e viralizam, sobem
indiscriminadamente. Não importa se é fake news, não importa se tá descontextualizado, ninguém vai na live original pra ver qual era o contexto do que eu tava falando. Felipe Neto, você podia ficar falando nessa sua live aí de arco-íris, de qualquer coisa, de pintar o cabelinho diferentinho pra ganhar inscritinhos. Mas no final das contas, o que você fez? Você criticou sim os sertanejos, criticou sim deles fazerem live bebendo, né? E pegou mal. E aí o que você faz? Arrega, né? Como sempre. Como sempre, arrega. Ninguém vai investigar, ninguém vai se informar. Por que, né, ter trabalho se pode só subir um videozinho e ter milhões de acessos? Conclusão, os próprios sertanejos estão vendo o trecho tirado de contexto e estão achando mesmo que eu falei pra eles que eles não fazem nada pra pandemia, que eles estão fazendo livezinha no meio de pandemia, que não tem nada a ver. Cadê os artistas sertanejos? Cadê vocês? Tem gente morrendo e a única preocupação é livezinha enchendo a cara? É isso mesmo? Então, eu até entendo que alguns desses cantores fiquem revoltados, fiquem esbravejando, fiquem xingando nos stories, porque eles estão literalmente mal informados sobre o que foi dito. Minha crítica é outra. Então, a todos os sertanejos, boa sorte na carreira de vocês, que vocês continuem encantando e alegrando a população brasileira. Eu desejo só coisas positivas para a vida de vocês. Mano, como esse cara é falso, né? Meu Deus do céu. Como esse cara é falso. Puta que pariu. Mas abram a boca sobre o desgoverno fascista que a gente está enfrentando. Ah lá. No final das contas, ele vai, é o famoso morde a sopra, né? Não, eu desejo tudo de bom pra vocês, mas contanto que vocês abram a boca e falem mal do presidente. Ainda que vocês concordem com o presidente, vocês têm obrigação moral de falar mal dele. Tá, mas quem é que tá nos obrigando? Eu, Felipe Neto. O Deus dessa porra toda. Fora isso, pode fazer a live, pode fazer as coisas seguindo os protocolos, etc. Todo mundo tá cansado de saber que eu errei também no meio dessa pandemia, que eu fui lá pedir perdão, não cometi erro novamente. Ah, é verdade, eu lembro disso. Que ele falou pra todo mundo ficar em casa, que quem não fica em casa tá prejudicando e que não sei o que. Aí quando o que acontece no dia seguinte, isso aí foi o quê? Meia-noite e 59. Aliás, 11h59. Chegou meia-noite e tá lá o cara jogando futebol. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Como é que alguém leva a sério um bosta desse, né? E eu não tô aqui pra passar sermão em ninguém. Não tenho objetivo de passar sermão em ninguém sobre pandemia. Era uma questão puramente sobre o desgoverno fascista que a gente tá enfrentando, ponto final, tá? Sinto muito que vocês tenham sido mal informados por posts de fofoca que não possuem absolutamente nenhum caráter, nenhuma vontade de informar o correto, só tem desejo de disseminar ódio, de disseminar raiva, de disseminar treta e ganhar dinheiro com isso. Infelizmente, muitos de vocês caíram e não foi nada disso. Depois de sofrer tantos ataques por parte do público sertanejo e de seus respectivos fãs, né, que na verdade tá no mesmo que fez o roteiro, o Felipe Neto foi até o seu Twitter esclarecer algumas coisas. Por lá, ele começou dizendo o seguinte: quem postou o trecho da live em que falei dos sertanejos cortou de propósito todo o início do discurso. Ao fazer isso, esse blog deu a entender que eu estava fazendo um discurso contra as lives sertanejas. Mentira, era tudo sobre o silêncio de artistas com o atual governo fascista. E aproveitou isso para poder atacar as lives que os caras estão fazendo. Olha que coisa, né? No Instagram, o Léo Dias publicou uma matéria com a seguinte manchete: arregou? Em vídeo, Felipe Neto culpa sites de fofoca após atacar sertanejos. O youtuber afirmou que tudo não passou de manipulação e que o trecho da live que causou a treta toda do canal Grupo Prerrogativas foi cortado. Nos comentários, o Zezé de Camargo respondeu: o pior de tudo, Léo, é ver um animador de festa infantil, menino criado com vó, querer satisfação de uma classe de artistas que mais faz pelo povo brasileiro. Criado pela avó. Ei, eu também fui criado pela minha avó e nem por isso sou um bosta que nem ele. Não gostei, hein?
Antes de cobrar alguma coisa, ele devia levantar a carreira de cada um de nós e ver o quanto ajudamos as pessoas. Qual a experiência de vida desse pivete comparada com a vida da maioria de nós sertanejos? Se o sertanejo não fala nada sobre política como ele quer, é porque não pensamos como ele, uai. Qual é o problema? Exatamente, é isso que tinha que ser evidenciado. Os caras não pensam igual o Felipe Neto. E o problema tá aí. Ele quer que pense. O Felipe Neto quer cagar a regra e o pessoal tem que seguir o rastro de bosta que ele deixa. Ele não admite que as pessoas que tenham mais influência que ele, né? Ou tanta influência quanto ele, não se posicionem contra o que nem ele tá fazendo. Olha que coisa, né? Se isso não é ser fascista, eu não sei o que é. É aquela famosa frase: chame-os daquilo que você é, acuse-os daquilo que você faz. O Felipe Neto até o presente momento não respondeu o Zezé de Camargo e nem o Gustavo Lima, porém ele falou sobre o Zé Felipe escrevendo o seguinte: ao rapaz do sertanejo com a máscara no queixo me xingando, eu não critiquei fazer live com bebida, eu critiquei o silêncio sobre o atual governo fascista. Criticou sim. E não existe disputa de quem faz mais caridade. Faça sua doação sem pedir biscoito. Ela é o mínimo. Abraços e boa sorte. Meu, em primeiro lugar, cara, quem tá pedindo biscoito é ele. Ele que é o biscoiteiro dessa porra toda. O cara, ele não sabe cuidar da vida dele sem ter que mandar os outros fazer o que ele quer. Ele não aceita isso, entendeu? E outra coisa, Felipe Neto, se as pessoas não se manifestam politicamente, elas não são obrigadas. E aí, cara, se elas não se manifestarem, o que você vai fazer? Vai cancelar elas? Hã? Você não tem poder pra isso, irmão. Graças a Deus você não tem poder pra isso. Então, na boa, cara, para de lacrar, irmão. Isso vai dar muita merda pra você no futuro. Acredite, vai dar muita merda. Pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, tá, de se inscrever no canal, deixar o like e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueçam, tá? Felipe Neto é uma criança com dinheiro, com muito dinheiro. E para assuntos sérios como fascismo, política, vocês dão ouvidos à criança? Eu acho que não, né? Eu não dou ouvidos. Fui.